Você já se sentiu encurralado pelo próprio Deus? Quando Deus cerca você por todos os lados? É sobre esse assunto que eu quero conversar com você no podcast desse momento. HDL Podcast está no ar e você é muito bem-vindo. E é um privilégio ter você aqui com a gente. Então, não vai embora não, porque logo depois da vinheta estaremos de volta. O Salmo 139 é uma das pérolas mais belas do Saltério. É um poema que retrata de maneira eloquente, singular, a verdade de que Deus nos cerca por todos os lados. Ele nos encurrala. Estamos debaixo do seu olhar, do seu conhecimento e da sua presença. Por um lado, isso é apavorante, porque o homem não pode fazer nada escondido de Deus. Por outro lado, isso é absolutamente consolador. É saber que você não passa por nenhuma situação da vida sem que Deus esteja aí do seu lado, assistindo você com a sua graça. Deus nos cerca por todos os lados. E este Salmo de Davi vai mostrar isso de maneira prática. Então eu vou ler para esclarecer isso. Dos versos de 1 a 6, Davi descreve a onisciência de Deus. Dos versos 7 a 12, Davi trata da onipresença de Deus. Dos versos 13 a 18, Davi trata da onipotência de Deus. Estamos encurralados pela sua onisciência, pela sua onipresença e pela sua onipotência. Então ele começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. É uma declaração de que Deus nos conhece e nos sonda. Nos conhece por fora, nos sonda por dentro. Conhece o que está revelado, conhece o que está oculto. Conhece o que todo mundo conhece, conhece o que ninguém mais conhece. Ele tudo vê, ele a tudo sonda. No verso 2 ele diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto. Ou seja, Deus conhece os nossos movimentos. Deus conhece de onde saímos, como estamos indo, aonde estamos indo, onde chegamos. Não há nenhum movimento da sua vida, 24 horas por dia, que não esteja no radar de Deus. Ele diz ainda: e conheces todos os meus, de longe penetras os meus pensamentos. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer. O homem pode nos conhecer, mas conhece limitadamente. O homem conhece o que falamos, mas não conhece o que pensamos. Deus não só conhece palavras, não apenas vê gestos, Deus conhece, penetra de longe os nossos pensamentos. É por isso que o seu tribunal tem competência para julgar foro íntimo, porque Deus lê pensamento. Versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O levantar e o deitar são a síntese das pontas da jornada da vida. Você levanta e você deita. Você deita, você levanta. Tanto no período de trabalho quanto no período de descanso, Deus conhece tudo. Não há nada oculto ao olhar de Deus. Aliás, Ele conhece todos os nossos caminhos. Não só caminhos por onde caminhamos, caminhos de ideais, caminhos de pensamentos, caminhos de ideologias, caminhos de cosmovisão. Ele sabe tudo a nosso respeito. Diz ele: ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Em outras palavras, você, ao proferir uma palavra, você já a tem lá no seu gatilho do inconsciente.
Os entendidos dizem que quando você faz um discurso, você precisa ter na fila engatilhada 8 palavras. Antes de você proferir esta palavra, já tem 8 lá na fila para serem proferidas. Deus conhece as palavras que você falou e as que você ainda não falou. Ele conhece o que já está saindo e o que está na fila para sair. E o texto diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então veja você que Deus nos cerca por trás e por diante. Ele nos cerca por cima e nos carrega por baixo. Não há nenhuma geografia no espaço onde Deus não esteja nos envolvendo, nos tragando com a sua presença, com o seu conhecimento. Este é o Deus que nos criou, a quem servimos. Ele é o Deus onisciente. Ele tudo vê, ele tudo conhece, ele a todo sonda. Conhece o oculto e o revelado. Conhece o proferido e o por proferir. Conhece onde você vai, que horas você chega, que horas você sai, conhece todos os seus caminhos. Então, não tente esconder nada daquele que é onisciente, cujos olhos são como chamas de fogo. Essa é a primeira verdade desse Deus que nos cerca por todos os lados. Mas agora, a partir do verso 7 ao verso 12, Davi vai fazer uma transição da onisciência divina para a onipresença divina. E ele começa assim no verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se esse Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, a todo sonda, será que tem como escapar dele? Tem como fugir da presença dele? Será que eu consigo algum lugar no universo onde eu esteja fora do alcance dos olhos dele? Será que tem uma caverna tão escura? Será que tem uma montanha tão gelada? Será que tem um deserto tão inóspito? Será que tem algum lugar onde eu possa me ausentar da presença dele? Essa é a grande pergunta. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E ele cria aqui algumas possibilidades. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Então ele pega o zênite e ele pega o abismo, o abissal. As camadas abissais lá embaixo. Ele pega a altura mais elevada, os céus, o abismo mais profundo. Deus está lá em cima, Deus está lá embaixo. Não tem como fugir de Deus, nem no céu, nem no abismo. Ele está em ambos ao mesmo tempo. Mas ele prossegue e diz assim: se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, ainda que você tente descansar nos lugares mais profundos da terra, Deus está lá. Versículo 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, imagine você tomando as asas da alvorada, e fugindo, e voando, e voando, e voando, e voando, a ponto de você chegar lá, nos confins dos mares. Naquela época, ainda não tinha explorado tanto essa questão marítima, nas viagens intercontinentais. Hoje nós sabemos disso. O Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Mediterrâneo, os mares. Não importa quão longe você tenha ido nas suas viagens marítimas, aos confins dos mares, ainda lá a mão de Deus vai estar do seu lado. Você está encurralado por todos os lados, cercado por todos os lados, pela presença de Deus e pelo conhecimento de Deus. No versículo 11 ele cria uma outra possibilidade. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então ele pensa o seguinte: olha, eu vou me enrolar na escuridão. Eu vou apagar a luz.
Vou ficar num quarto escuro. Vou fechar a porta, vou fechar a janela. Eu vou tornar um ambiente tão escuro que ninguém pode ver nada, enxergar nada. E ele vai dizer o seguinte, que para Deus luz e trevas é a mesma coisa. Ele enxerga no escuro, ele enxerga na curva. Não há nada que você possa fazer que esteja fora da presença e do conhecimento de Deus. Na verdade, você e eu estamos encurralados por Deus por todos os lados. Mas agora, ele vai fazer uma outra transição. Já fez a primeira, agora vai fazer a segunda. Ele transicionou da onisciência para onipresença e agora ele vai transicionar da onipresença para onipotência de Deus. No versículo de número 13, ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E essa ideia aqui de formação e de um tecelão que está lá tecendo é algo tão sublime. Porque na época de Davi não se tinha todo o avanço da ciência, da biologia, como se tem hoje. Hoje você e eu sabemos que o homem é um ser programado geneticamente. Dr. Marshall Nirenberg, foi prêmio Nobel de Biologia, e ele ganhou esse prêmio em virtude de ter descoberto esse fato de que o homem é um ser programado geneticamente. Que nós temos dentro do nosso corpo mais de 60 trilhões de células vivas, cada uma delas contendo 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. Quando você espicha a ficha DNA, a fita DNA do seu corpo, você tem cerca de 102 trilhões de metros de fita DNA, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Isso não é obra do acaso, isso não é produto de evolução. Isso é a mão de Deus, conforme Davi, tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Como vão formando os órgãos, os olhos, a boca, nariz, os ouvidos, coração, pulmão, os rins, o intestino, o estômago, como vão formando os membros, as pernas, os braços, o cérebro. É uma coisa fascinante. O corpo humano é uma máquina extraordinária. Os nossos olhos, segundo o Dr. John Wilson, é um dos catedráticos de Harvard, diz que nós temos mais de 10 milhões de fios encapados em cada um dos nossos olhos. Você olha, por exemplo, os seus rins, como eles filtram as impurezas do seu corpo. Você olha os seus pulmões que jogam ar para dentro de você. Você vê o seu coração batendo e bombeando sangue sem parar, sem parar, sem parar, dando vida ao seu corpo. Seu cérebro comanda todo o seu corpo. Isso é uma máquina fascinante, fantástica, fantástica. Tudo isso foi feito, tecido e entretecido por Deus no ventre da nossa mãe. E ele então, ao dizer isso, ele tem que exclamar: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, Davi compreende que a vida começa lá na concepção. Ele lida com o zigoto, o embrião, o feto como uma pessoa, uma personalidade. Ele se vê retrocedendo lá no ventre da sua mãe e vê como Deus o tratou como uma pessoa. E é assim que ele se sente. É por isso que nós repudiamos a prática indiscriminada do aborto, por motivos fúteis. É por isso que o aborto é um
é um atentado contra a vida, porque a vida começa na concepção. Deus valoriza a vida. Nós não podemos desprezar a vida. E então ele está admirando esse ser que é um ser real, não é uma verruga pestilenta. É um ser que passa a ter sentimentos, autodefesa, dor no ventre materno. E ele então prossegue no verso 15, diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele está mostrando como Deus trabalhou esses detalhes de cada membro do nosso corpo, de cada órgão do nosso corpo, cada um com a sua função, cada um com o seu papel, cada um com o seu desempenho, cada um com a sua mutualidade em relação a todos os outros membros, para que nós pudéssemos ter vida, saúde, prazer de viver. Ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, Deus nos viu quando nós éramos ainda uma substância informe. Estava lá começando o zigoto. Às vezes uma pintinha assim, como se você pudesse encostar um grafite de um lápis no papel branco, só vem uma pintinha. Ali naquela pintinha está toda a potencialidade da vida. É como você pega uma semente de mostarda, menor das sementes das hortaliças, muito pequenininha, mas ali tem dentro daquela semente pequenininha o potencial de uma planta que cresce, resplandece. É como se você pudesse pegar a semente de um carvalho, é tão pequenininho, mas vai dar uma árvore frondosa. Ali está a vida. A vida é um milagre. É como você pega um ovo. O homem pode fazer um ovo com casca de ovo, com gema de ovo, com clara de ovo, com gosto de ovo, com tonalidade de ovo, mas o homem não pode botar a vida lá dentro. Vida é uma prerrogativa de Deus. Que extraordinário. Assim é o nosso corpo. Fascinante. Uma máquina extraordinária. Feita por Deus. E então Davi se sente assim cercado por todos os lados por esta presença bendita, gloriosa de Deus. E então ele vai agora entrar para uma aplicação desse Salmo 139, no versículo de número 17, quando ele diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Precioso. Quando Deus nos cerca por todos os lados, não é para termos fobia de Deus, não. É para termos temor, sim, mas deleite, sobretudo. Por exemplo, um filho não deve ter medo do pai no sentido de a presença do pai gerar pânico nele. Um filho tem sim respeito pelo seu pai, mas tem deleite e prazer em estar na presença dele. O filho corre para os braços do pai. O filho tem alegria em estar no colo do pai. E esse conhecimento de Deus não é para gerar em nós pânico, é para gerar em nós segurança. É por isso que ele nos cerca por todos os lados. E ele, falando dos pensamentos de Deus, tenta quantificar isso quando ele diz assim: se os contasse, excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Os grãos de areia da praia, do deserto, das terras, mundo afora, são incontáveis para o homem. Contaria, nunca vai chegar ao fim. Porém, para Deus, os grãos de areia são contáveis. As estrelas do firmamento são incontáveis para o homem, mas para Deus, elas são contáveis. O Senhor colocou o nome em cada uma delas
e quando as chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. Então, ele agora vai tratar da aplicação mais abrangente, dizendo assim no verso 19: tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino eu os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. O que é que Davi está dizendo? O que Davi está dizendo é que você e eu não podemos ser um ser sem consistência moral. Nós não podemos ter a mesma atitude e reação ao perverso e ao piedoso, ao errado e ao certo, às trevas e à luz, à corrupção e à integridade. Uma pessoa que não reage, não resiste, não combate, não enfrenta o mal, a perversidade, a malignidade, a injustiça, a violência, a roubalheira, a criminalidade, sem pulso. Ele é uma pessoa moralmente desqualificada. Precisamos ter dentro de nós esse senso de aprovar o que é certo e reprovar o que é errado, de amar o que é certo e de aborrecer o que é errado. Nós vivemos numa sociedade de inversão de valores, que aplaude o errado e critica o certo, que chama luz de trevas e trevas de luz. Não, Davi não é esse homem. Ele realmente abomina o que entristece o coração de Deus, o que afronta Deus. Não tem na pauta dele, na agenda dele, nenhuma acolhida, nenhuma aceitação. Mas notem como ele encerra esse salmo. Ele poderia olhar de tamanco alto as outras pessoas, o perverso, e condenar a prática delas. É preciso fazer isso, condenar a prática errada do outro, sim. Nós não podemos aceitar o mal, venha de onde vier. Mas ele termina esse salmo voltando para ele, examinando a ele mesmo. Olha como é que ele termina. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A trombeta precisa embocar para dentro de nós mesmos. O juízo começa pela casa de Deus. E na casa de Deus o juízo começa por nós. Então esse homem não está aqui de tamanco alto, batendo nos outros apenas, vendo erro nos outros apenas. Este homem está agora encerrando este salmo, olhando para dentro do coração, para dentro da sua própria vida. Diz: meu Deus, sonda-me, conhece, Senhor, o meu coração. Sonda-me, prova-me, conhece os meus pensamentos. Ele está querendo que Deus faça uma investigação de peneira fina dentro dele, o coração e a mente, a cabeça e o coração, a razão e a emoção. E ele tem coragem de confessar: vê se há em mim algum caminho mau, que eu nem estou vendo, que eu nem estou percebendo, mas está aí. Então, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Não apenas para eu ficar com remorso ou com culpa, não. Vê, Senhor, se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Ele quer fazer uma correção de rota. Ele quer andar na verdade, ele quer andar na luz, ele quer andar na piedade, ele quer andar segundo o coração de Deus, para agradar a Deus, uma vez que Deus o cerca por todos os lados, uma vez que ele está encurralado por Deus, ele quer viver de modo digno de Deus. É assim que nós devemos andar. Se essa mensagem abençoou o seu coração, quem sabe você possa partilhá-la com outras pessoas. E se você não está inscrito ainda nesse canal, nos ajude, inscreva-se, recomende-o
nos ajude a levar a palavra de Deus para o Brasil e para as nações. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo podcast.